Essa é a Estação Espacial Internacional, um dos maiores feitos da humanidade, funcionando como um laboratório orbital onde pesquisas científicas e tecnologias avançadas são realizadas continuamente. Desde 2000, com tripulação permanente, a ISS tem sido fundamental para experimentos que não seriam possíveis na Terra, como estudos sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano, desenvolvimento de novos materiais, pesquisas em biologia e testes de tecnologias espaciais. E não vai pensando que foi fácil construir esse trambolho aqui não. O projeto da ISS passou por diversos desafios, que envolvem a relação difícil entre países como Estados Unidos e Rússia, que como você sabe nunca se deram muito bem, além de bilhões de dólares gastos e diversas mudanças no projeto, como essa aberração aqui. Mas tudo valeu a pena. Finalmente tínhamos um local para estabelecer a presença humana na órbita baixa da Terra. Mas, como nada dura para sempre, infelizmente o sonho da Estação Espacial Internacional está chegando ao fim. Foi uma jornada longa, marcada por uma cooperação sem precedentes entre as maiores potências do mundo. Mas será que tudo isso realmente foi feito apenas em prol da exploração humana e da ciência? Ou tinha algo a mais nisso? O fato é que havia muito mais política em jogo do que a NASA gostaria de admitir. E as razões pelas quais a ISS se uniu da forma como foi podem te surpreender. Eu sou o TH, e antes da gente ver como esse Lego gigante foi montado, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. E antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao inscrito Guilherme Brepel, que completou um mês como membro do canal. Obrigado demais pela força. Agora sim, bora pro vídeo. Nossa história começa no início dos anos 80. A única informação que você realmente precisa saber antes da gente entrar na história da ISS é que na década anterior, a União Soviética vinha testando uma série de estações espaciais orbitais relativamente pequenas, enquanto os Estados Unidos lançaram uma estação espacial grande e relativamente avançada. Nenhuma das duas abordagens foi eficaz para estabelecer um ponto avançado de longo prazo acima da Terra. Nos anos 80, um novo jogador entrou no servidor, a Europa. Os membros da Agência Espacial Europeia demonstraram uma habilidade inicial em construir e operar satélites de pesquisa. Eles até projetaram e construíram seu primeiro foguete orbital. Ele era pequeno, mas até que bem eficiente, o Ariane 1, que foi lançado pela primeira vez em 1979. Nesse momento, a ESA também tinha em mente a criação de uma estação espacial orbital tripulada e planejava uma parceria com a NASA para fazer isso acontecer. Mas, infelizmente, nessa mesma época, a Agência Espacial Americana tinha acabado de despejar todo o seu financiamento disponível no projeto do ônibus espacial, que decolou pela primeira vez em 1981. Então, não sobrava quase nada para o desenvolvimento de uma estação conjunta. Mas as agências espaciais foram inteligentes. Agora, os astronautas poderiam ir para a órbita em uma frota de naves espaciais reutilizáveis, ou, como a gente viu no vídeo sobre a SpaceX, quase reutilizáveis, o que de qualquer forma ainda era ótimo, exceto por um grande inconveniente. Na época, não havia muito o que fazer quando chegassem ao espaço, mas os europeus tinham uma carta na manga, o Space Lab. Esse era um laboratório reutilizável desenvolvido pela ESA que cabia no compartimento de carga do ônibus espacial. De certa forma, essa foi a primeira estação espacial internacional e agregou muito mais valor ao programa do ônibus espacial. Esse laboratório foi construído completamente por conta da Agência Espacial Europeia. Mas, como de graça nem injeção na testa, em troca eles queriam oportunidades em voos ao espaço para astronautas europeus. Agora, as pessoas poderiam voar para a órbita e realizar experimentos em um laboratório espacial. E o hardware europeu era versátil o suficiente para ser disposto em várias configurações dentro do compartimento da nave, o que atendia a diferentes objetivos e realizava uma ampla variedade de estudos em microgravidade. O Space Lab foi enviado em 22 missões do ônibus espacial, começando em 1983 e indo até 1998, quando a pesquisa orbital foi transferida para a ISS. O Space Lab foi uma cartada inteligentíssima das agências, mas mesmo sendo uma estrutura funcional, com o passar do tempo ela estava ficando limitada. E com o programa do ônibus espacial finalmente funcionando, os Estados Unidos se uniram aos europeus no projeto de um posto avançado permanente na órbita baixa da Terra.
Inclusive, esse foi um dos pontos principais no discurso do presidente Ronald Reagan, em 1984. Reagan deu à NASA a tarefa de desenvolver uma estação espacial permanentemente tripulada em cooperação com os países aliados, e que seria utilizada para pesquisa científica e industrial, além da fabricação de novos metais e medicamentos. O plano de Reagan era lançar a estação no ano de 1992. Esse é o primeiro conceito de design criado em 1984, a Power Tower, uma longa treliça vertical com painéis solares perto do topo e um agrupamento de módulos na parte inferior. Ao mesmo tempo, a ESA estava profundamente envolvida no planejamento de seu próprio projeto de estação espacial, com a Alemanha, Itália e França liderando. A França desenvolveria um novo veículo de lançamento de alta potência, o Ariane 5, que apoiaria uma espécie de ônibus espacial europeu, o Hermes, enquanto a Alemanha e a Itália se concentraram em um laboratório de pesquisa orbital, que também seria chamado de Columbus. Em 1985, o Conselho de Ministros da ESA aprovou a participação europeia na Estação Espacial Americana. A contribuição europeia para essa empreitada consistiria em um módulo conectado permanentemente à estação principal, um laboratório que ficaria fora da estação, uma plataforma de pesquisa polar não tripulada e um satélite de transmissão de dados. Nesse ponto, as coisas estavam realmente tomando forma, e o otimismo estava nas alturas para a próxima geração da exploração espacial. Até que algo inesquecível e triste aconteceu. 1986 foi um ano difícil para a NASA. Em 28 de janeiro, o ônibus espacial Challenger explodiu no ar, matando 7 pessoas a bordo, uma das maiores tragédias espaciais até hoje. E isso, consequentemente, desmotivou o programa espacial americano, o que causou um grande retrocesso no desenvolvimento da estação espacial. E para ferir ainda mais o ego dos Estados Unidos, no mesmo ano, eles foram obrigados a assistir a União Soviética realizar um feito incrível: lançar com sucesso a sua própria estação espacial, a Mir, ou Mir. Essa foi a primeira estação espacial modular de todos os tempos. E, como aconteceu algumas vezes na corrida espacial, os soviéticos venceram os americanos de novo. A estação soviética era incrível, e até hoje é considerada como a maior percussora da ISS. Isso porque ela recebeu tripulações de diversos países e deu a experiência e capacidade necessárias para a construção da Estação Espacial Internacional. Mas a gente vai falar disso já já. Ainda nessa época, o pensamento dos americanos era um só: como poderiam dar a volta por cima. O tempo foi passando e mesmo com a frota dos ônibus espaciais parada, a NASA continuava no desenvolvimento da Estação Espacial Internacional. Embora ainda não tivesse esse nome, mas eu acredito que já poderia ser chamada assim, porque nesse ponto, Europa, Canadá e Japão já haviam garantido suas participações. Esse era o conceito da Estação Espacial em 1987, uma construção horizontal com um agrupamento de módulos no centro e com painéis solares nas pontas. A data de lançamento, programada para 1992, agora mudou para 1994. Haveria 2 módulos americanos, um para servir como habitat da tripulação e outro como um laboratório dedicado, além do módulo Columbus da ESA, um módulo de pesquisa japonês e um sistema de braços robóticos feito pelos canadenses. Projeto montado, agora só faltava o nome, que veio em 1988, Freedom, que em português significa liberdade. Deixa aí nos comentários se esse seria um bom nome para a Estação Espacial Internacional. Enfim, na época, tudo indicava que teríamos 2 estações espaciais, a dos soviéticos com a Mir e das superpotências ocidentais. Mas, como sabemos, a liberdade sempre vem com um preço, e nesse caso, era em torno de 15 bilhões de dólares. Isso não agradou nada o Congresso dos Estados Unidos. E assim começou uma guerra entre a NASA e o governo americano, com o custo e o cronograma da estação Freedom se tornando um campo de batalha sangrento. As coisas não estavam indo bem para a estação americana. Após 3 anos de idas e vindas entre a NASA e o Congresso, múltiplos cortes de orçamento, mudanças de cronograma e mudanças no design, parecia que ela nunca sairia do papel. Até que algo histórico aconteceu em 1991, algo que daria uma grande e nova oportunidade para a exploração espacial. Era dezembro de 1991 e a União Soviética não existia mais. O antigo inimigo dos Estados Unidos na Guerra Fria se dissolveu em um punhado de nações independentes.
agora livres de 70 anos de domínio soviético. Nesse ponto, a Rússia poderia se tornar uma nova aliada ou apenas um inimigo antigo com roupas diferentes. De qualquer forma, uma coisa que o país definitivamente tinha era uma estação espacial incrível. Nesse momento, a Mir havia crescido para uma configuração de 4 módulos. Contava com um laboratório dedicado em astrofísica, telescópio de raios-x, telescópio ultravioleta e um laboratório de experimentos em biotecnologia. Mas, como sabemos, a Rússia abriu mão da sua própria estação espacial para entrar na ISS. Por que raios eles fizeram isso? E o mais importante, por que se aliariam ao país que há pouco tempo era seu inimigo mortal? Como você deve imaginar, manter uma estrutura desse porte é extremamente caro. E após o fim da União Soviética, a Rússia não estava muito bem das pernas, o que dificultou a manutenção e o financiamento da estação Mir. Até que em 1993, os Estados Unidos e a Rússia assinaram um acordo formal que permitia a cooperação entre os países como uma forma de reduzir tensões políticas e promover objetivos comuns. E não demorou muito para o tio Sam sugerir uma colaboração com os russos para criar uma estação conjunta. Assim, os astronautas americanos começaram a participar de missões na Mir, e essa colaboração trouxe à NASA importantes lições sobre missões de longa duração na órbita baixa da Terra, o que a gente sabe seria muito útil depois. Enfim, fica claro que a Rússia entrou no programa da ISS porque não conseguiria manter sua própria estação. Mas a pergunta que fica agora é: por que os Estados Unidos se interessariam em uma parceria com os russos? Existem 2 teorias para isso. A primeira delas, que está mais para uma teoria da conspiração, mas ainda assim faz sentido, considera que, no Ocidente, celebramos o fim da União Soviética como algo positivo. Mas para os cidadãos das ex-repúblicas soviéticas, as coisas foram bem diferentes. A economia russa sofreu uma queda drástica entre 1990 e 1995. O PIB russo caiu cerca de 50%. E esse caos na economia fez do programa espacial russo uma das maiores vítimas dessa crise. A exploração espacial, vista como símbolo do antigo Império Soviético, passou a ser considerada um luxo que empobreceu a nação enquanto o povo passava por dificuldades. Assim, muitos cientistas espaciais russos altamente qualificados viram seus recursos drasticamente reduzidos. Eles continuaram a trabalhar por pura paixão e lealdade, mas começaram a olhar para outras oportunidades. E foi aqui que o governo dos Estados Unidos enxergou uma ameaça potencial à segurança nacional. E se esses cientistas experientes fossem atraídos por países hostis, como Iraque, Irã, Líbia ou Coreia do Norte, todos em busca de poder bélico ou pior, um arsenal nuclear? Afinal, vamos combinar, a diferença entre um foguete orbital e um míssil balístico intercontinental não é tão grande assim. Ao final da Guerra Fria, a ideia de que a Rússia pudesse vender seu conhecimento em tecnologia espacial para inimigos potenciais dos Estados Unidos era uma ameaça real. E mais uma vez fazia sentido, porque a coisa estava tão feia por lá que os funcionários do programa espacial russo desviavam comida destinada à estação Mir e até vendiam peças do inventário. Em 1993, o governo dos Estados Unidos formalizou o convite para a Rússia entrar de forma definitiva no programa da Estação Espacial, que passou a se chamar Estação Espacial Internacional Alpha. Mas como assim Alpha? Calma, o Alpha foi removido em 1995. Como parte do acordo, milhões de dólares americanos financiaram o programa espacial russo, trazendo empregos, segurança financeira e evitando que cientistas tentassem desertar para países hostis. Esse suporte financeiro dos Estados Unidos para a construção russa acabou ultrapassando $1 bilhão. Muitos críticos enxergavam a ISS como um programa de assistência disfarçado, para sustentar a economia espacial russa e evitar que as tensões entre as nações crescessem novamente. E de certo modo, essa visão não estava tão errada assim. Já o outro ponto de vista segue a linha do que a gente viu até aqui e sugere que, na verdade, os americanos jamais conseguiriam construir uma estação espacial sozinhos. A NASA não conseguia desenvolver um projeto prático que convencesse o Congresso americano a investir. A estação Freedom estava estourando o orçamento em 23%, complicada demais para ser montada e com capacidade de energia insuficiente. Era um fiasco total. Por isso, a entrada da Rússia fazia sentido. Afinal, eles já tinham uma estação funcional em órbita. Com um pequeno suporte financeiro e alguns módulos americanos, dava para criar uma espécie de Mir 2.
teríamos enfim uma estação funcional a um custo mais baixo. Com essa parceria, ambos os países saíam ganhando. Quer dizer, os russos podiam não estar totalmente interessados em uma nova estação, mas certamente queriam o reconhecimento e principalmente os recursos envolvidos. Em 1995, essa colaboração deu origem ao programa Shuttle Mir, onde uma nova unidade foi adicionada a Mir, servindo como alojamento para astronautas americanos e espaço para experimentos da NASA. Logo depois, o módulo de acoplagem foi entregue pelo ônibus espacial Atlantis, permitindo que as naves americanas se conectassem à estação. Durante esse tempo, os Estados Unidos aprenderam com a vasta experiência russa em voos de longa duração, ganhando familiaridade com os desafios e soluções para a operação de uma estação espacial. Até que, finalmente, em 1998, a construção da ISS começou, agora oficialmente como um esforço internacional. O primeiro tijolo dessa casa foi o Zarya, um módulo de controle russo que seria fundamental para a criação da estação. Ele foi projetado e construído pela Rússia, mas financiado pelos Estados Unidos. Zarya foi fundamental porque fornecia energia, propulsão e sistemas de controle para a ISS em seus primeiros estágios de montagem. Ele serviu como o coração da estação, até que outros módulos fossem adicionados e pudessem assumir essas funções. Em seguida, foi lançado o módulo Unity, da NASA, que, como o nome sugere, unia as partes americana e russa. Com o passar do tempo, Unity se estabeleceu como local onde os astronautas se reúnem para fazer refeições juntos, socializar e até celebrar eventos e datas especiais. Logo depois, o módulo Zvezda foi adicionado, oferecendo suporte vital para a manutenção dos astronautas, como controle de temperatura, purificação do ar e sistemas de coleta e reciclagem de água, além de ser o lar da tripulação russa. Com essas três partes, a ISS se tornou habitável. E então, tudo começou. Para celebrar a maior conquista de colaboração internacional que já se viu no espaço, os primeiros moradores do novo lar em órbita foram astronautas da NASA e cosmonautas russos, que chegaram à estação em novembro de 2000, lançados de uma plataforma na Rússia. Todas essas pessoas estavam trabalhando juntas em um ambiente que não se parecia em nada com a Guerra Fria que separava suas nações. O que havia sido um pesadelo geopolítico, agora era um sonho de amizade no espaço. Nem parecia que pouco tempo antes os dois estavam quase saindo na mão. Desde então, a ISS se transformou em um símbolo de cooperação internacional. E mesmo que a relação entre Rússia e Estados Unidos tenha se desgastado ao longo dos anos, a ISS permanece como um exemplo do que é possível alcançar quando nações decidem unir forças por um objetivo em comum. Atualmente, o plano é que a ISS continue em operação até pelo menos 2030. Todas as agências espaciais envolvidas estão colaborando para prolongar sua vida útil e garantir que a estação permaneça segura e funcional. Contudo, a questão de sua sucessão está cada vez mais em pauta. Algumas alternativas incluem a possibilidade de ceder a ISS para empresas privadas, transformando ela em um laboratório espacial comercial, onde empresas poderiam realizar pesquisas e desenvolver tecnologias espaciais de maneira independente. Além disso, várias empresas privadas têm planos de construir suas próprias estações orbitais, que poderiam atuar como substitutas ou complementos da ISS. Há também a possibilidade de que, após sua aposentadoria, a ISS seja desorbitada de maneira controlada, ou seja, atacada no oceano, encerrando um capítulo importante na exploração espacial humana. Enquanto isso, os dados e a experiência adquiridos na Estação Espacial Internacional continuam a ser cruciais para futuras missões de exploração espacial. A estação serve como um laboratório de testes para as tecnologias necessárias para missões de longa duração, como as planejadas para a Lua e Marte. Portanto, mesmo com a aposentadoria da ISS, seu legado deverá influenciar profundamente os futuros esforços da exploração espacial. E por falar no interesse das empresas privadas em criar suas próprias estações espaciais, a SpaceX com certeza será uma delas. E é justamente sobre a empresa de Elon Musk que eu falo no último vídeo, mais especificamente do pouso incrível do Super Heavy nos braços do Mechazilla.
Lá veremos todos os detalhes desse feito histórico, incluindo como a SpaceX fez para alinhar esses pequenos pinos do foguete na plataforma de lançamento. Um feito inimaginável há pouco tempo. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!